Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Estamos aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, para mais um devocional bíblico, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus e como Deus tem falado profundamente conosco. Eu quero convidar você, antes de nós meditarmos no texto da palavra de Deus nesta noite, e podemos também nos colocar diante de Deus, quero convidar você para nós orarmos a Deus, para nos colocarmos diante de Deus, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos deu, na verdade, e também estar colocando diante de Deus aquilo que esteja no seu coração, seja ansiedade, ou seja algum problema, dificuldade, podemos apresentar ao Senhor e também pedirmos a Deus que Ele fale profundamente ao nosso coração. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Pai querido, a Ti nós rendemos todo louvor e adoração. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Pelo cuidado, pela provisão, pelo sustento. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos voluntários, pela sua família, Senhor. Ó Deus, pela vida de cada um que está participando conosco, Senhor. Esteja abençoando, esteja guardando, protegendo e suprindo todas as necessidades. E, ó Deus, quando agora vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, que a Tua palavra ache guarida em nossos corações. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, estaremos meditando na palavra de Deus no texto de 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 26. E estaremos meditando nesta noite o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna e, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: Que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega a meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos-o totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu, pois, Samuel: Embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. O bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o oferecer é melhor do que o sacrificar, e o atender
do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não, voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Que Deus te diga abençoar lida a sua palavra. Meu amado irmão, irmã, amigo que nos ouve nesta noite, este texto da palavra de Deus é lindo e maravilhoso para nós compreendermos a importância de temermos a Deus. Nós vemos nesse texto claramente um homem levantado por Deus, chamado Saul, que não temeu a Deus, que fez contrário à vontade do Senhor e pagou um preço muito caro por isso. Então, meu amado, talvez você possa perguntar: o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é honrar a Deus, é obedecer a sua palavra, os seus estatutos, os seus mandamentos, é crer em Deus e seguir nos seus caminhos, andando de acordo com a sua vontade, em obediência a Deus. Isso é temer a Deus. Né? Saul, meus amados, tinha tudo para ser um homem segundo o coração de Deus. Deus o havia escolhido, Deus o havia consagrado rei de Israel. Não é verdade? Deus era com ele, até o momento em que ele virou as costas para Deus e passou a andar nos seus próprios pensamentos e nas suas próprias vontades. Deus, meus amados, havia dado uma ordem para Saul. Ele deveria, com seus homens, destruir todos os amalequitas, aquele povo pecador, aqueles povos que andavam na contramão de Deus e que eram também inimigos do povo de Israel. E havia sido dada uma ordem de Deus para Saul. E a palavra de Deus diz então que Saul, ele partiu para lá com seus homens e ele poupou o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, né, a preciosidade que tinha lá de ouro e tal, e o rei. E o resto ele aniquilou, o resto ele destruiu tudo conforme a vontade de Deus. Mas ele não cumpriu a ordem de Deus na sua totalidade. Deus então tinha dado essa ordem para Saul. E então Saul se colocou ali como desobediente, trazendo para Israel bois, tesouros, os reis dos amalequitas, que estão aí no versículo 9 do capítulo 15. Meus amados, Saul esqueceu-se de Deus e passou a seguir o seu coração. Esse é um grande problema, né? Quando a pessoa acaba esquecendo de Deus. Deus, né, que está no controle. O povo de Israel pertencia a Deus, não pertencia a Saul. Saul foi um homem levantado por Deus para estar ali conduzindo aquele povo de Deus, estar guiando aquele povo. E ele devia fazer isso segundo as orientações de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Meus amados, como rei de Israel, ele tinha todo o poder, fama e tudo o que precisasse. Tudo o que Saul precisasse, ele tinha, porque ele estava com o poder em suas mãos. Mas a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo e nada vai fugir do seu controle. O texto que lemos diz que Deus mandou Saul, até Saul, o seu profeta Samuel. Interessante, meus irmãos, que o profeta Samuel, mensageiro de Deus, ele diz para Saul tudo o que havia sido ali feito. E qual era a justificativa diante de Saul? Diante de Samuel, qual foi a justificativa que Saul diz? Que ele havia poupado o melhor das ovelhas, o melhor ali dos carneiros, né? Para sacrificar a Deus. E a resposta de Samuel a Saul é muito clara. Qual é o melhor? Deus está preocupado com os ritos, com o sacrifício,
ou ele está preocupado com a obediência? Claro que Deus ele está preocupado com a nossa obediência, né? Muito mais com a obediência do que com o sacrifício. Ainda mais sacrifícios de uma desobediência de algo que Deus não aceitaria. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a falta de temor a Deus levou Saul a ser abandonado e rejeitado por Deus, no versículo 26, que diz, né? Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Meu amado irmão, Saul se vangloriou. Saul deixou, né, realmente ficar vaidoso, orgulhoso. Saul começou a entender que ele agora estava com todo o poder na mão, que todo aquele reinado estava no seu comando e que ele ia fazer o que bem quisesse, que ele não precisaria atender mais às ordens de Deus. Isso é um grande problema, é um grande perigo que acontece muitas vezes no homem, né? Nós entendemos, meus irmãos, que o nosso Deus é que está no controle. Nada vai fugir do controle, ou seja, o homem não vai além daquilo que Deus permitir. Saul também não iria além. E Deus então mandou Samuel dizer para Saul que assim como ele havia rejeitado Deus, assim como ele havia virado as costas para Deus, Deus também o rejeitou e ele não seria mais rei sobre Israel, porque Deus iria levantar um outro sucessor para assumir o seu lugar. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus ele é justiça também e não vai poupar ninguém. Não é verdade? Entendemos, meus amados, que com Deus não se brinca, não finge, Ele vê tudo e todos. Meus amados, quantas pessoas que querem servir a Deus, mas querem continuar com a sua imundície deste mundo, né? Querem servir a Deus do seu jeito, né? Querem caminhar com o Senhor do seu jeito, não quer abrir mão de nada, né? Não quer abrir mão do seu estilo de vida, da sua cultura, da sua vida que está contrária à vontade de Deus, né? Que está em desacordo com a palavra de Deus. Ou seja, quantas pessoas, meus irmãos, hoje estão rotulados de cristãos, mas não estão nem aí para os mandamentos, para os estatutos e as ordenanças do Senhor. Quantas pessoas que têm virado as costas para Deus, né? Quantas pessoas achando senhor de si mesmo, abandonando Deus, os caminhos de Deus, a palavra de Deus. Mas, meu amado irmão, minha irmã, você que me ouve, todos nós, diz a palavra de Deus, que vamos ter que prestar conta a Deus. Não é verdade? Vamos ter que prestar conta ao Senhor, e nada vai passar imune aos olhos de Deus. Então, Saul pagou muito caro, né? Saul pagou muito caro. Você vai ver que Saul, dali para frente, né, ele foi abandonado por Deus. E Deus levantou Davi, que foi ungido por Samuel a ser rei de Israel. E nós vemos que o fim da vida de Saul foi um fim muito triste. Ele acaba morrendo em batalha, mas antes de morrer, ele tem o seu espírito perturbado, né? Que de vez em quando o próprio Davi tinha que ir lá tocar harpa para ele se acomodar. Ele ficou perturbado, abandonado por Deus. E é isso, meus irmãos, acontece quando a pessoa faz isso com Deus, né? Porque nós não podemos viver sem Deus, nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus. E a maior sabedoria do homem é quando o homem teme a Deus, né? É a pior falta de sabedoria do homem, né? Nós temos pessoas muito capacitadas no nosso país, né? Pessoas muito inteligentes, pessoas muito estudadas. Mas quantas dessas pessoas não reconhecem Deus como seu Senhor? Não reconhecem a palavra de Deus como sendo os mandamentos de Deus para as nossas vidas? Com os seus corações estão distantes de Deus, acham que não precisam de Deus. Muitas até acham que Deus nem existe. Terrível será para todas essas pessoas. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que prestar conta com Deus da nossa vida, né? Nada vai passar imune ao coração de Deus. Deus não aceita qualquer coisa, como alguns pensam.
É preciso, meus irmãos, santificação da nossa vida e de tudo o que nós apresentamos a Deus. Então, nós não podemos querer pegar a imundícia lá do mundo, daquilo que não agrada a Deus, e quantas vezes as pessoas querem oferecer isso para Deus? Ah, não, porque Deus aceita qualquer coisa. Não, Deus não aceita qualquer coisa. A nossa vida deve ser santificada. E aquilo que nós oferecemos a Deus deve ser puro, de consciência puro, de coração puro, voltado para Deus, né? Para o louvor e adoração ao Senhor. O texto diz, meus irmãos, que Deus não está preocupado com sacrifícios, mas Ele está preocupado com a nossa obediência. Então, o que vai fazer a diferença? É a nossa obediência a Deus, as suas palavras, as suas ordenanças, os seus estatutos, é ter uma vida com o Senhor. E para isso nós precisamos a cada dia temer a Deus, honrar a palavra de Deus, honrar os mandamentos de Deus, honrar os estatutos de Deus, colocar acima as coisas do reino de Deus. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas das vezes as pessoas estão buscando as demais coisas primeiro, e se sobrar tempo, e se puder, depois as do reino. Isso é falta de sabedoria e temor a Deus. A Bíblia diz que aquele que rejeitou as minhas palavras, eu rejeitarei. Não é verdade? Então, Saul rejeitou a Deus, foi rejeitado por Deus. Nós entendemos que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. Ele não mudou. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus que continua exigindo de nós, realmente, que nós o honramos, né? E aqueles que honram a Deus, aqueles que se colocam fiéis a Deus, Deus também os honra e Deus é fiel. E nós vamos ver isso na vida de Davi, né? O final da vida de Saul foi terrível, não é verdade? O final da sua vida poderia ser muito diferente. Pensa comigo agora, se Saul tivesse permanecido honrando a Deus, ele seria um grande rei, né? Deus ia o abençoar muito poderosamente, ele ia ser muito feliz, ia constituir uma grande nação, né? Esse era os planos de Deus para a vida dele. Mas ele rejeitou a Deus, então pagou caro. E Deus levantou Davi. Davi também foi um homem. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também cometeu muitos pecados, que estão registrados na palavra de Deus. Mas Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi honrava a Deus, amava a Deus. E sempre que ele pecava, ele voltava para Deus, pedia perdão, né? Davi não fez aliança com outros povos. Levou a nação de Israel a ficar somente com Deus. E Deus o abençoou, deu vitória a ele, a todos os seus inimigos. Davi descansou no leito da sua cama, teve um sucessor que foi seu filho Salomão, no seu reinado. Então foi muito diferente o final da vida de Davi como o final da vida de Saul. E isso, meus amados, concluindo essa nossa reflexão, serve para a nossa vida, que estamos vivendo nesse tempo difíceis e adversos. Não é verdade? Porque a nossa vida aqui nesse mundo depende das escolhas e decisões que nós fazemos. E todas elas nós vamos escolher resultados para nós. Então, se nesse tempo nós escolhermos honrarmos a Deus, amarmos a Deus, obedecer às suas palavras, podemos ter a certeza que assim como Deus foi com Davi, Ele será conosco também. Mas se nesse tempo as pessoas também se escolherem como Saul fez, pode ter certeza, assim como Deus rejeitou Saul, Ele os rejeitará e cada um responderá pelas suas decisões. Que, meu amado, possamos honrar a Deus, possamos temer a Deus e possamos a cada dia desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Honrando a Deus, caminhando nos caminhos do Senhor, isso é ter sabedoria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra do Senhor ache guarida no seu coração. Eu quero convidar você para orar ao Senhor nesta noite e orar ao Senhor e refletir comigo nesta noite. Como está sendo a sua vida com Deus? Como você está honrando ao Senhor? Como você está caminhando com o Senhor? Como você está amando ao Senhor? Ou você identificou que alguma coisa precisa ser mudada? Então, nesta noite, coloque-se diante de Deus, volte para Deus e desfrute do melhor que Deus tem para você e para a sua família. Oremos. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai querido, viemos adiante do Senhor nesta noite,
Pedir que o Senhor a cada dia nos ajude, Senhor, a termos sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, que sejam sempre em honrar ao Senhor. Ó Pai, obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus estatutos, e andar conforme a Tua vontade, a valorizar, ó Pai querido, todas as coisas do Teu reino, porque sabemos que as demais coisas o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai prover. Ó Deus, muito obrigado por esta noite estarmos aqui, e pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Senhor, que está participando conosco. Ó Deus, Pai querido, que esta mensagem possa falar profundamente aos corações, e que muitas ações, atitudes, escolhas possam ser mudadas para a glória do Senhor. Visite a cada um, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos. Pai querido, abençoe a nossa nação. Abençoe, ó Pai querido, os nossos governantes, eles municipais, estaduais, nacionais, mundiais. Pai, nós colocamos em Tuas mãos, dê sabedoria e, acima de tudo, temor a Deus a esses homens e mulheres, porque sabemos que, fazendo isso, a bênção do Senhor virá também sobre a nação, sobre os estados, municípios, e abençoará também o Seu povo. Ó Pai, nós colocamos assim em Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue nos abençoando e guiando e direcionando as nossas vidas. Oramos no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, estamos chegando ao final desse devocional bíblico, e eu não poderia aqui nesta noite deixar, de mandar um parabéns para a minha esposa, a irmã Márcia, que está completando mais um ano de vida hoje. Irmã Márcia é uma bênção de Deus na minha vida, uma grande esposa, uma grande companheira, uma grande mãe, e, acima de tudo, é uma grande serva do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, e que Deus possa abençoar, irmã Márcia, a sua vida, e te conceder muitos e muitos anos de vida, e que Deus possa cumprir na sua vida todos os planos e projetos que Ele tem para a sua vida. E eu quero aqui fazer uma breve oração pela vida dela. Pai querido, eu venho diante da Tua presença agradecer pela vida da irmã Márcia. Ó Deus, muito obrigado pela vida da Tua serva, a qual o Senhor concedestes, ela ser a minha esposa, a mãe dos filhos, ó Pai. Eu louvo ao Senhor pela vida da Tua serva, que tem sido uma mãe dedicada, tem sido, ó Pai querido, uma esposa dedicada, Senhor, tem sido uma mulher exemplar, Senhor, na família e principalmente com as coisas do Teu reino. Tem sido uma grande serva do Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida dela, Senhor, guardando, protegendo, concedendo a ela muitos anos de vida, Senhor, e que ela desfrute a cada dia dos cuidados, da proteção, de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, abençoando a sua vida, abençoando a nossa família, e abençoando assim a vida da Júlia, da Sara, do Samuel, e abençoando também a vida dos seus familiares, ó Pai. E que em todos os anos de vida que o Senhor conceder à Tua serva, que ela possa contemplar na Tua presença, como no dia de hoje. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus amados, então assim chegamos ao final. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você não compartilhou, compartilhe. E se você não deu like, dê o like aí também. E eu queria pedir a você, nós precisamos chegar a 1000 inscritos. E eu quero contar com você. Para isso eu preciso que você se inscreva e compartilhe. Tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe.